Você já viu algo parecido? Provavelmente não, né? Parece coisa de filme. A Bíblia da Etiópia é um dos livros mais misteriosos e cheio de dúvidas que já existiu. O país em si já é cheio de mistérios que ninguém consegue explicar, mas essa é uma história para outro vídeo. A Etiópia é um dos lugares mais antigos do mundo e o único país da África que nunca foi dominado por ninguém. Por conta disso, eles conseguem rastrear os familiares deles até de um dos filhos de Noé. Isso foi até confirmado pelos judeus. Mas esse vídeo não é sobre o país, mas sim os mistérios que nos aguardam. A Etiópia tem alguns dos pergaminhos mais antigos da Bíblia. Inclusive são até mais velhos do que a Bíblia famosa que todo mundo conhece hoje em dia. Além das partes originais da nossa Bíblia que a gente utiliza hoje, a Bíblia da Etiópia tem mais de 22 partes que outras religiões não têm. Tem partes antigas, novas e outras que ninguém nunca viu antes. O mais incrível disso tudo é que eles têm esses rolos antes mesmo do cristianismo chegar até eles. Isso quer dizer que o cristianismo não foi uma religião dada para eles, como em outros lugares. Na Etiópia, o cristianismo já estava lá desde o século IV, ou seja, é um país cristão desde sempre. Um viajante historiador egípcio falou que a Etiópia já era um país cristão quando ele foi visitar lá. Ele viu como os líderes abriram as portas para muita gente cristã e fugiu por lá para escapar de outros lugares que não gostavam muito do povo cristão. Alguns grupos de pessoas na Etiópia já adoravam Deus cristão há mais de 3.500 anos. Então, a igreja cristã mais antiga não é a católica, mas a igreja ortodoxa etíope. A Etiópia também tem um dos primeiros livros cristãos com desenhos, que fala sobre a vida de Jesus. Esse livro é escrito numa língua antiga da Etiópia e foi encontrado em 2010, em um lugar bem alto. Segundo um livro sagrado da Bíblia da Etiópia, uma rainha famosa da Bíblia foi pedir ajuda para o rei Salomão em Jerusalém, lá pelos anos 90 a.C. Isso também está escrito na Bíblia tradicional que vemos hoje, mas a Bíblia não fala que eles tiveram um filho chamado Menelik. A rainha teria levado o menino para a Etiópia e fazer dele o primeiro imperador. Em 2010, cientistas olharam o DNA de muita gente na Etiópia e acharam coisas que mostram que a história da rainha indo para Jerusalém tem uma enorme chance de ser verídica. Então, eles concluíram que ela era egípcia. É possível que o povo de Israel ou Síria tenham se misturado com os primeiros habitantes da Etiópia há cerca de 3.000 anos, na época que dizem que a rainha governou o reino de Sabá. Isso reforça ainda mais a história. Apesar de todas essas provas e serem verídicas, a Bíblia etíope ainda é ignorada e não faz parte da Bíblia oficial. Na verdade, muita gente, até quem acredita na mesma religião, nunca ouviu falar na Bíblia etíope. Isso mostra o quanto fizeram para esconder e diminuir a importância da Bíblia etíope. Mas por que será que fizeram isso? O que essa Bíblia tem de tão incomum? Para entender tudo isso, teremos que voltar um pouco no tempo. Bom, a Bíblia que a gente conhece hoje não era assim no passado. Existem várias versões de partes da Bíblia e ideias totalmente diferentes. Como todo mundo sabe, a Bíblia foi escrita e depois traduzida para as outras línguas. A primeira tradução foi feita por um homem chamado Jerônimo, do hebraico para o latim. Ele juntou tudo em uma versão chamada Vulgata. Essa Vulgata ainda é a principal Bíblia em latim. Essas versões ou traduções da Bíblia tinham 27 livros chamados de Novo Testamento e 39 livros chamados de Antigo Testamento. Naquela época, se chamava Bíblia Hebraica. No século I foram escritos muitos livros sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, mas muitos não eram verdadeiros, eram como histórias inventadas sobre a vida de Jesus. O problema é que quando esses livros foram lançados, as pessoas acabavam achando que esses livros eram verdadeiros. Na época não existia internet e todo mundo sabe que as notícias falsas circulam muito rapidamente. Imagine só a quantidade de livros falsos que tinha, o estrago que isso causou. Um verdadeiro caos, não? Isso preocupou os líderes das igrejas cristãs daquela época. Eles se encontraram para escolher quais livros entrariam no Novo Testamento e quais não entrariam. O livro
também tinha que ter sido escrito no século I, para fazer sentido com o resto da Bíblia. A Bíblia que a gente conhece hoje passou por muitas mudanças, mas a mais importante pode ter acontecido na época do rei Jaime. Mesmo com a Vulgata existindo há 500 anos, ainda tinha várias versões históricas diferentes da Bíblia. Isso incomodou muito o rei naquela época. Ele estava preocupado com as diferentes Bíblias que estavam sendo utilizadas. Por volta dos anos 1600, o rei queria uma versão da Bíblia que acabasse com as brigas religiosas e que também deixasse ele mais poderoso. Vários padres pediram para o rei mudar algumas coisas, dizendo que algumas traduções estavam erradas. Para resolver esse problema, o rei juntou 47 especialistas para olhar todas as Bíblias diferentes que já existiam. Eles foram divididos em 6 grupos. Trabalharam em partes diferentes do projeto por volta de 7 anos. Esses homens tinham que seguir regras muito rígidas para não ter preferências. Eles utilizavam várias ferramentas para fazer a Bíblia científica que fosse igual às línguas originais. Quando o rei e os padres viram o trabalho dos especialistas, perceberam que era tudo parecido, mesmo eles estando longe um do outro. Aprovaram tudo dizendo que Deus tinha ajudado eles a chegar na mesma conclusão. Em 1611, a Bíblia do rei Jaime foi publicada, e por causa das novas formas de imprimir, ficou muito fácil para todo mundo conseguir uma cópia. Então, essas foram as mudanças feitas na Bíblia do rei Jaime na Vulgata original. As mudanças feitas por São Jerônimo fizeram com que alguns livros não fossem incluídos na Bíblia, que a maioria dos cristãos tem hoje, enquanto a Bíblia etíope ainda tinha todos os livros sagrados. Agora que a gente sabe um pouco mais da história da Bíblia, vamos responder à pergunta principal: por que essa Bíblia etíope ainda é tão rejeitada nos dias de hoje? Que tem essa Bíblia que tanto gera dúvida nas pessoas? Qual é o mistério por trás de tudo? Vamos ver ao longo do vídeo. Tem vários motivos para a Bíblia etíope não ser aceita, mas o principal é que ela inclui textos chamados de pseudografos. Pseudografos são textos que dizem ser escritos por uma pessoa, mas na verdade não foram. São como histórias inventadas. A maioria das outras tradições cristãs não considera esses livros como sagrados. Os livros que foram tirados ou rejeitados porque já sabiam que não vinha de Deus. Essas pessoas escreviam esses livros com más intenções, antes e depois de Jesus. Eu entendo porque que eles retiraram esses livros. Imagine só, se alguém hoje em dia escreva um livro dizendo que o Gabriel Medina não é um grande atleta, o livro com certeza seria um fracasso total, e o autor com certeza seria muito criticado, porque todo mundo sabe que isso é uma mentira. Mas imagina só esse livro daqui 500 anos. As pessoas poderiam começar a achar que o Gabriel Medina era ruim, e de fato isso faz muito sentido. Para evitar que assim a mentira se espalhasse no futuro, eles precisavam acabar com ela agora. A Bíblia etíope tem 2 versões. Uma grande famosa com 81 livros. Nessa versão tem livros como Enoque, Jubileus e outros que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. E olha que essa versão é a mais conhecida. Depois tem a versão menor, feita por esse imperador. Ele disse que essa é a versão oficial e completa da Bíblia etíope. Mas por que ele fez isso? Bom, essa é uma história muito complicada de explicar por aqui, mas há rumores que esse imperador tinha uma ligação mitológica. Há uma misteriosa história sobre ele. Em uma noite, o imperador estava com insônia e logo decidiu vagar pelo palácio. Chegando em sua sacada, ele avistou uma misteriosa labareda de fogo azul. No momento, ele achou que ficou louco e foi lá, logo averiguar um incomum fogo azul. Eu não diria que ele seria louco, mas sim prudente. Ele saiu sem avisar ninguém, sem nenhum guarda para escoltá-lo. Chegando onde tinha supostamente a labareda de fogo azul, ele encontrou uma misteriosa pedra. Lá estava escrito: deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bom, obviamente essa história não passa de uma invenção, mas se eu te surpreendi de alguma forma, deixe aqui seu like, seu comentário e a sua inscrição iria ajudar muito esse começo do nosso canal. Mas voltando, a versão menor tem somente 72 livros, enquanto a versão maior tem 81 livros. A versão menor da Bíblia etíope tem tudo que a versão maior tem, e mais algumas outras coisas. A versão maior não é reimpressa desde o começo do século XX. Dá pra ver que já tinha confusão desde aquela época, não? Ter 2 Bíblias diferentes também não ajudou muito na Bíblia etíope ser aceita. A Bíblia etíope é interessante para entender como a Bíblia mudou com o tempo. Muita gente acha que a Bíblia é um livro só, mas na verdade é uma coleção de textos históricos
escrito durante muitos anos. E é aí que está o problema. Grupos religiosos diferentes, até mesmo que todo mundo aceita, têm uma história de tirar e colocar textos diferentes na Bíblia, por causa de crenças ou interesses pessoais. Por exemplo, a maior parte da Bíblia que a gente conhece hoje foi escrita entre 4 e 5 depois de Cristo. Nessa época, o cristianismo na Etiópia já estava bem diferente do cristianismo na Europa. A Bíblia etíope tem muitas coisas em comum com a Bíblia católica e a ortodoxa, mas também tem alguns livros extras no Antigo Testamento. Esses livros foram escritos há poucos séculos antes de Cristo, ou seja, depois dos outros livros do Antigo Testamento, esses livros foram escritos poucos séculos depois de Cristo, depois dos outros livros do Antigo Testamento, mas antes do Novo Testamento começar. Também tem livros extras no final do Novo Testamento, que falam sobre a história da igreja etíope. Outro motivo para a Bíblia etíope ser rejeitada é a língua que ela é escrita. Poucas pessoas falam essa língua, então fica meio difícil para todo mundo ler. Além disso, a Bíblia etíope tem jeitos diferentes de fazer as coisas, que também faz ela ficar meio escondida. Tem um terceiro motivo que é ainda mais complicado, que é a política. O primeiro líder cristão estava mais interessado em poder do que a espiritualidade. Então tiraram alguns livros da Bíblia que não combinavam com a história que eles queriam contar. Os padres foram espertos e esconderam muitos desses livros que foram encontrados no Mar Morto, nos anos de 1940. Isso explica por que as Bíblias são diferentes. Uma tem a versão completa e a outra não. A outra versão da Bíblia tem que algumas pessoas acham que ela é a certa, mas nos últimos anos as pessoas ficam mais curiosas sobre a Bíblia etíope, querendo saber o que tem de especial nela, quais são as verdades e os mistérios que ela guarda. As igrejas da Etiópia também estão ajudando mais pessoas a ler a Bíblia, traduzindo a Bíblia etíope para mais línguas. Eu acho incrível como essa Bíblia tem sobrevivido tanto tempo, principalmente depois do país ser atacado pelos muçulmanos e pela Itália, e depois que o fogo queimou a igreja onde a Bíblia estava nos anos 1930. Ela sobreviveu a tudo isso, o que deixa ela ainda mais misteriosa. Outro mistério que ainda não foi desvendado é a construção do Coliseu de Roma. Por isso fiz um vídeo explicando detalhes da sua construção e mistérios bizarros sobre ele. Se você assistiu até aqui, eu agradeço pela sua atenção. Assista o vídeo do Coliseu de Roma que está passando aí na tela e até uma próxima.